Antes de adentrarmos no tema principal dessa sessão, quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder. Não somos perfeitos. Temos, sim, os nossos problemas. Existem diversos interesses para que se criem tensões entre nós. Como homem e como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. O que existem são seres humanos, bons e maus. E são as nossas escolhas e valores que determinarão em qual dos dois grupos nos incluiremos. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. Eu passei o sábado e domingo inteirinho acompanhando o G20, e eu posso dizer para vocês, a cúpula do G20, eu posso dizer para vocês que, de fato, a nossa situação é extremamente grave. É grave porque não há, da parte do governo brasileiro, nem mesmo a compreensão do que significa estar no G20. Não há sequer uma tentativa de colocar a dimensão histórica que é o G20 durante uma pandemia. Por que eu digo isso? Porque num discurso, vamos começar a história, né, desde o começo, desde o sábado, no discurso de abertura do presidente Bolsonaro no G20, ele usa uma parte do discurso para dar um recado interno. Não tinha nada a ver com o G20 falar sobre a ameaça da imposição de tensões raciais no Brasil, porque, obviamente, isso não existe, né? Esse problema não existe, mas ele usando o discurso para, na verdade, falar de um problema doméstico. Não só para falar de um problema doméstico, mas para negar a existência desse problema doméstico real. Isso causou um enorme mal-estar entre os outros países. Por quê, Fábio? Vamos só colocar aí o contexto. O G20 acontece no momento de pior pandemia em 100 anos e desafio justamente climático. Dois temas basicamente existenciais. Coloca a crise absolutamente profunda. Não havia espaço para nenhum governo ali ficar falando de política doméstica ou de questões domésticas. E o Bolsonaro foi lá falar disso. Então, em primeiro lugar, ele adota um discurso negacionista de um tema que sequer fazia parte da plataforma do G20. Então, para começar, isso causou um choque, eu até escrevi essa matéria no sábado, causou um choque muito grande, porque, de fato, você tem aí um país reconhecidamente com todos os problemas de injustiça e de racismo, com o presidente dizendo, olha, aqui não tem nada disso não, olhem para o outro lado, porque aqui não tem nada. Que foi isso o recado dele. E com termos muito fora, como até me disse um diplomata, fora de sintonia, dizendo, olha, que eu não enxergo cores, eu enxergo só verde e amarelo. Que história é essa? Que história é essa? Aonde no mundo, talvez em alguma ditadura, talvez em países onde não há qualquer tipo de reconhecimento dos seus problemas, mas hoje numa democracia você falar que você não vê as cores das pessoas, que história é essa? Então é extremamente grave o comportamento dele. Se não bastasse, quando o G20 fez o seu debate, e aí específico sobre a pandemia, quem foi o representante da América Latina? O Alberto Fernandes, presidente da Argentina. E o Bolsonaro não estava presente. Eu até chequei com o Palácio Planalto, na verdade, o pessoal do UOL, do Eduardo Militão, um colega nosso em Brasília,
e confirmou que, naquele momento, ele estava indo ao aeroporto tomar um avião para ir ao Amapá. Então, um Amapá que, na verdade, é uma crise já de algumas semanas, mas ele foi justamente na hora que o G20 tratava da pandemia. E aí, passamos para o domingo, e aí no domingo o que acontece? É curioso, uma reunião também pública do G20, quem estivesse acompanhando, veria... Aliás, desculpa, eu sei que você ainda não falou, mas no domingo foi pior. Porque aquilo ali foi uma ausência dolosa. Ainda você tinha uma justificativa. Não, o presidente não pode participar, porque vou deixar as outras 19 economias do mundo me esperando, porque eu tenho que ir no Amapá resolver um problema urgente. Tudo bem, está justificado. Mas no domingo o que aconteceu? Pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer? A primeira delas foi não participar do debate sobre mudanças climáticas, né? Olha só, entre os participantes, Xi Jinping, Modi da Índia, o italiano amigo da China, que vai, na verdade, é o representante da União Europeia, porque em 2021 ele é o presidente do G20, né, o Giuseppe Conte, o japonês, etc., e Donald Trump. Ou seja, não tinha aquela desculpa, esse debate aqui a gente não participa porque o Trump não quer que a gente participe. Não, até o Trump participou. E o governo brasileiro não participou. Então, no tema aqui, vamos lá, eu gosto até de uma coisa que o Tom Jobim dizia, que nós somos o único país com nome de árvore, né, no mundo, né, para resumir a história. E no debate sobre mudanças climáticas, do qual nós temos de ter um papel central, não, o Brasil não participa. Né? Então, é simbólico tudo isso. E aí, para completar, no encerramento do G20, que é quando o rei da Arábia Saudita lê a declaração final, bate o martelo e passa a presidência do G20 para a Itália, no caso, Bolsonaro não estava. Quem estava era o Ernesto Araújo. Só 2 presidentes não estavam no encerramento do G20. O presidente Bolsonaro e o Trump. Aí, vamos lá perguntar para o Palácio do Planalto por que ele não estava. Eu fiz uma foto, claro, isso tudo foi virtual, né? Mas você vê, porque tem as janelinhas de cada presidente ali. E estava a Merkel, estava o Xi Jinping, estava todo mundo, e estava o Ernesto. Né? Aí eu fiz a foto, eu gravei o negócio inteiro. Aí você pergunta lá para o Palácio do Planalto, não, ele estava assim. Não, ele não estava. Não, ele estava. Então, não, ele não estava. Né? Assim, a mentira é tão grande que eles conseguem mentir até mesmo quando o negócio é público, ao vivo. Né? Então, você fala, tá, então ele estava. Que absurdo. Então, fazer o quê? O que mais a gente pode dizer? Agora, hoje, por exemplo, o Washington Post tem uma matéria destruindo o Trump, dizendo que o que ele fez de não estar presente no encerramento do G20 mostra todo o seu desdém em relação ao multilateralismo, ao palco internacional, etc. Mas ele está indo embora. O nosso problema, Fábio, é que o nosso não está indo embora. Né? E aí? E aí?